Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, e mandou-os para sua vinha. Cerca da hora terceira saiu, e viu que estavam outros, ociosos, na praça, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 10ª, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, então, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, e vai-te, eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhes disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe respondeu: Concede que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, replicou: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: O meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isso os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, e eis que 2 cegos, sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendeu, para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista, e o seguiram. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a, e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folha somente, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade fazes tu estas coisas, e quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhes Jesus: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, donde era, do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá então: por que não o crestes? Mas, se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: não sabemos. Disse-lhe ele: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Chegando-se, então, ao segundo, falou-lhe de igual modo, respondeu-lhe este: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o segundo. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe o deram, vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi ainda outra parábola: havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, depois arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe eles: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Mateus 22.